Fala aí, galera, tudo bom? Bom, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Vamos começar mais um dia. Hoje eu estava pensando em trazer para vocês aqui um vídeo para a gente poder conversar um pouco sobre ansiedade ainda, né? Vamos dar continuidade nesse assunto, mas agora partindo um pouco desse lugar do estresse. Então a gente vai ver a ansiedade como um estresse, a relação da ansiedade com o trabalho e com o erro. No início desses vídeos eu falei para vocês que seria interessante a gente trazer um pouco, né, o envolvimento desses temas para um cenário clínico, para um cenário cotidiano de como que essa ansiedade vem aparecendo na clínica. A gente sabe que existem algumas patologias, né, conhecidas pelo DSM e pelo CID que são associadas com as questões mais ansiosas. No entanto, não são todas elas que chegam no consultório frequentemente, também não são todas elas que chegam assim nos consultórios de uma maneira geral. Às vezes tem um profissional que atende muito mais uma demanda, outros atendem mais outra demanda. E eu vou falar um pouco aqui de uma experiência um pouco mais particular, tudo bem? Enfatizando ainda, eu acho que vai ser importante relembrar isso para vocês até o final do curso. Quando a gente vai partir do entendimento da ansiedade como um cenário do estresse, a gente sempre deixa evidente o como que isso se dá a partir de uma relação. A pessoa, de alguma maneira, de alguma forma, lida com a ansiedade, desenvolve uma experiência com a ansiedade associada a esse ponto do estresse. Como assim, Luan, esse ponto do estresse? Vamos pensar aqui uma coisa. Hoje, por exemplo, aqui o meu computador está fazendo um barulho. E o que eu vou fazer quando eu escuto esse barulho? É o barulho quem me afeta? Ou sou eu que, de alguma maneira, por um piloto automático, por alguma razão, sou afetado de maneira exclusiva por esse barulho? Esse barulho ele pode significar muitas coisas. Então, esses significados eles vão constituindo certamente alguns pontos de vista. Por exemplo, eu posso pensar, cara, se esse barulho está acontecendo, então eu já vou ter que gastar um dinheiro, não é isso? Então, pô, esse barulho ele vai atrapalhar o meu vídeo. E aí eu vou, né? Bom, uma das coisas que vão começar a acontecer agora é que esses assuntos, possivelmente, essa maneira de interpretar esses barulhos, possivelmente vai começar a me estressar. E aí, bom, eu estressado basicamente seria eu realizado pelas expectativas que eu tinha a partir da relação que eu desenvolvi com esse barulho. Existem outras maneiras de lidar. De repente, maneiras assim que vão me deixar um pouco mais tranquilo. No entanto, pode ser que para isso esse barulho não seja muito bem atendido ou muito bem resolvido e por aí vai, né? Bom, mas existem muitas maneiras da gente lidar com isso. E o estresse é uma das maneiras da gente ter essa possibilidade, tá bom, pessoal? Mas assim, vamos pensar um pouquinho, galera, entrar um pouco nesse critério do trabalho. Muitas vezes, o cenário laboral ele aparece assim no consultório como uma demanda envolvendo ansiedade, por aí vai. É muito comum a gente poder observar que o trabalho, em algumas culturas, ou então pelo menos em alguns momentos da vida, ele se torna uma fonte imensa da possibilidade de realização, da realização da vida daquela pessoa e também da realização da identificação daquela pessoa como alguma coisa, como um ser humano de valor, por exemplo, como algum valor, alguma virtude, algum conceito elevado, né? Então, por exemplo, se a gente fosse exagerar, sendo bem intenso e até bem raso nesse assunto, a gente poderia pensar assim: ah, então, fulano que tem essa profissão é uma boa pessoa. O cara é médico, o cara é advogado. Mas bem, eu não preciso lembrar vocês de que isso não é bem assim, né? Mas é uma das formas da gente ver a vida, né? Então, é muito comum que a pessoa tenha sempre essa carga de um desenvolvimento, de apostar nas posturas e nas posições mais elevadas ou nas coisas mais difíceis. Por exemplo, qual é a matéria mais difícil de passar no Enem, né? A faculdade mais difícil de se passar no Enem. Ah, então, por exemplo, é a faculdade de medicina que tem nota tal. Pô, então essa é uma profissão de prestígio, né? Não é a única maneira da gente ver a faculdade, obviamente, mas essa é uma das maneiras. Então é uma das apostas, a gente vê
o quanto que as pessoas debruçam a identificação delas como seres humanos, como pessoa, a partir dessa imagem, dessa instituição que é o trabalho, desse envolvimento com o trabalho. Como se a gente pudesse, se a gente ainda fosse ser muito intenso, pensar que quem não tem um trabalho resultante daquela graduação que tem uma nota elevada, é como se essa pessoa não fosse tão pessoa, como se essa pessoa não fosse tão boa pessoa. Pô, e aquela pessoa que, por exemplo, tem um trabalho que não precisa de um ensino superior, né? Como se essas coisas fossem se invisibilizando e tal, né? Bom, as coisas não acontecem bem assim, mas parece que as pessoas cometem um certo auto-engano, em que elas às vezes sabem que isso não define, mas sabem dizer isso, não sabem necessariamente viver isso. Assim, eu sei que o trabalho não define ninguém, mas vivem às vezes em busca de uma definição a partir do trabalho. É um critério que acontece, uma coisa que acontece muito em consultório, né? Então, o trabalho ele tem muito a ver com essa expectativa da constituição de uma identidade e, obviamente, que quando as coisas são assim, quando existe essa expectativa e essa expectativa não se concretiza, não se realiza da maneira como a pessoa imaginou, imagina-se também que essa identidade não está mais sendo constituída. Uma das coisas que vão vir a ruir seria a constituição da identidade, a constituição do eu, a constituição do eu como uma boa pessoa, a constituição dos meus valores, como se os meus valores estivessem aparelhados àquele trabalho. Tipo, se eu não conseguir ser médico, eu estou inventando esses termos, né, pessoal? Mas eu estou tentando exagerar um pouco para a gente deixar isso grande para poder ver. É como se estivesse pensando, pô, se eu não for médico, eu também não sou boa pessoa. Como se isso tivesse embutido aí na reflexão do ser médico, ou ser juiz, ou ser qualquer outra profissão aí difícil de se passar numa faculdade, por exemplo, ou numa faculdade cara, né, por exemplo. E aí a gente entra um pouco nessa questão, a ansiedade como um produto, né, um produto que sobra dessa minha relação com o erro. Como se eu pudesse pensar assim, bom, o erro, ele também é mais um fenômeno que pode te empurrar para vários lugares. Um deles seria, por exemplo, repensar, né, o que fazer, né, se não deu certo essa profissão, talvez repensar como seria um outro trabalho, como seria a vida a partir de um outro trabalho, ou como seria uma outra maneira de manifestar esse valor, essa virtude, essa realização, essa identificação. Ou você, de uma certa forma, poderá sofrer uma tensão, se sentir incapaz, se sentir triste, rejeitado, inadequado e, né, outras e outras e outras e outras. A gente pode pensar um pouco sobre como que se dá essa relação das pessoas, uma relação assim mais individual com o erro. Parece que o erro, ele é sempre uma coisa que precisa muito ser evitado. A vida, né, em si, atualmente, é muito apresentada como uma coisa que tem que dar certo. E existem alguns teóricos que vão falar que o erro ele é basicamente uma condição para todo conhecimento. Assim, vou falar de uma maneira bem resumida, mas nesse caso, pensando assim, bom, ninguém aprende nada se não errar antes, né? Eu já falei para vocês em vídeos anteriores que eu tenho um filho. E eu poderia falar para o meu filho assim, agora que ele está aprendendo a andar, falar assim, olha filho, não pode cair, porque cair é errado. Como é que ele ia andar, gente? Como é que ele ia fazer para andar? Bom, de repente, assim, depois de um tempo, eu posso me vangloriar para todos os meus amigos, para pais e mães e falar assim, olha, meu filho, ele nunca caiu. Será que ele também anda? Então é um ponto para a gente poder pensar, galera, sobre a importância do erro. Esses dias mesmo eu vi um vídeo e o rapaz citou esse, depois eu achei o vídeo original de uma espécie de um coach, alguém assim guiando uma plateia e falando um pouco sobre essa questão do erro, né? Que se um navio, né, ele sai em rumo ao seu destino e ele erra 1 grau, ele não chega mais no destino, então ele vai chegar num lugar errado, por aí vai. Então, estava enfatizando um pouco essa questão da gente ter que fazer tudo certinho o tempo todo para a gente chegar num destino. E isso é um ponto assim que pode ser legal da gente pensar, né, em algum critério, em algum momento da vida. No entanto, não é que o errar seja necessariamente uma coisa completamente ruim. O errar ele também possibilita coisas. Você vai ver que, por exemplo, como é que se descobriu a América?
não foi tentando chegar nas Índias? Não foi um erro? Então, não que tenha sido legal necessariamente, né? Então é sempre interessante a gente poder pensar um pouco a importância do erro, né? Por exemplo, nas navegações foi tentando chegar na Índia que se conseguiu chegar aqui nas Américas, né? Então existem outros inúmeros exemplos aí, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, de erros que aconteceram e possibilitaram que coisas andassem. E isso acaba que vai virando uma certa oferta de mercado, como uma forma de um triunfo da vontade, onde se enfatiza muito, mas se você quer, você consegue, né? A importância de não errar, a importância de fazer tudo certo. E é muito comum que nesse mercado amplo, né, nessa divulgação, nessa cultura, algumas pessoas venham se sentindo um pouco inadequadas, justamente por não alcançarem. No entanto, é uma parcela para a gente poder pensar também, pessoal, o que é oferecido, né? Qual é a parte de impacto que vem por conta da oferta e por conta da própria interpretação da pessoa, pela própria relação que a pessoa desenvolve com esse mecanismo de cobrança. Então, quando a gente pensa nesse cenário da ansiedade, ainda como uma questão laboral, como uma questão do erro, como uma questão do estresse, ainda assim a gente está falando daquele grande movimento de relação e de experiência. Como é que as pessoas lidam? Como é que as pessoas experienciam? Como é que as pessoas se relacionam com a ansiedade? Dá para a gente se relacionar necessariamente com um fenômeno de uma maneira que ele se torne um pouco mais diluído, ou a gente pode se relacionar com esse mesmo fenômeno de uma maneira que ele se torne mais comprimido. Tudo vai depender da maneira como você olha para isso, da maneira como aquilo te afeta, da maneira como você consegue constituir esse diálogo interno com você mesmo na hora de interpretar alguma coisa. Mas bem, essa parte assim um pouco mais da técnica de como lidar com isso, de como amplificar um pouco esse vocabulário de interpretações das coisas que acontecem no mundo, tudo isso vai ficando um pouco mais lá para o final. Então eu queria apresentar hoje para vocês um pouco isso, né? Como que às vezes essa interpretação do trabalho como a realização de uma identificação, de uma identidade, de uma postura, de um valor, pode também acabar caindo num lugar não muito legal, um lugar justamente desse da condenação, do inadequado, justamente quando isso não se realiza, ou às vezes até mesmo quando isso se realiza, né? Mas bem, vamos ficar por aqui hoje, pessoal. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais ainda da ansiedade, tá legal? Um grande abraço em todos vocês.